no esquema da CIF, nós temos aqui o estado de saúde comparado com o CID-10, né, que está relacionado com o CID-10, com o CID, com a patologia diagnosticada no indivíduo, que se refere a distúrbio ou doença. E daí nós temos o nosso organograma da CIF. Nesse organograma, só para a gente relembrar um pouquinho, nós temos funções e estruturas corporais, nós temos a atividade, nós temos a participação e nós temos os fatores ambientais e fatores pessoais. Relembrando que em todas essas vertentes, nós qualificamos, quantificamos e codificamos, com exceção de fatores pessoais, tá? Então, para todas os capítulos da CIF, para todos os capítulos desse organograma, nós temos uma qualificação, uma quantificação e uma codificação diferente, tá bom? O objetivo dessa nossa aula é pegar tudo aquilo que a gente entendeu nas aulas anteriores, que a gente aprendeu nas aulas anteriores, os conceitos de funções e estruturas, da atividade, da participação, e a gente agora fazer a aplicabilidade, tá? A gente tem que ter um raciocínio lógico para a gente conseguir de forma mais prática implantar a CIF na nossa área de atuação da ergonomia e de forma geral, para quem trabalha em consultório, para quem trabalha independente da graduação da saúde, da graduação do profissional que for aplicar, né? A gente tem que ter esse raciocínio, ele fica muito mais fácil, tá? Que raciocínio é esse? A gente começar aplicando esse organograma a partir da participação. Tá? De forma geral, pessoal, eu entendo que o item mais importante que nós temos aqui neste organograma é a atividade, tá? A atividade é o item mais importante que nós temos, é o que fica aqui no centro, tá? Porém, para a gente começar a implantar, é interessante que a gente comece pela participação, tá? Então, aqui, o primeiro item que a gente tem que ter é o CID, qual é o diagnóstico desse indivíduo, qual é o CID que ele está apresentando, tá bom? Levando isso para uma empresa, o profissional começou a ter um quadro de dor, tá? Passou pelo médico da empresa e o médico fez um diagnóstico, ou o médico da empresa, ou o médico dele particular, ele foi ao médico, o médico do SUS, o médico do posto, o médico particular, um médico hospitalar, tá? Independente de qual foi o nível assistencial que ele trouxe um atestado pra gente lá na empresa, tá? O atestado vem pro ambulatório e a partir daí a gente tem que fazer o quê? Uma avaliação de como a gente vai tratar desse indivíduo, de como a gente vai entender a condição desse indivíduo frente à situação dele de trabalho e à situação social dele, tá? Lembrando que a CIF, ela pode ser aplicada em pessoas com algum tipo de distúrbio ou doença ou em pessoas totalmente normais, totalmente saudáveis, tá bom? Então, para a gente começar, nós temos um CID e a partir daí a gente vai para a participação. Na participação, a gente vai entrevistar esse indivíduo e na entrevista a gente vai perguntar para esse indivíduo quais as atividades que você não consegue realizar, tá? A pergunta deve ser essa: qual é a atividade normal, rotineira, que você diariamente realiza aqui dentro da empresa que você não vai conseguir, que você atualmente não está conseguindo realizar, tá? Então a gente tem que ser muito pontual com essa condição. Percebam que nós não estamos fazendo uma avaliação física, nós estamos querendo saber qual é a atividade que você sempre realizou aqui dentro da empresa e na sua casa, no seu dia a dia, que hoje você não está conseguindo realizar. Isso é a participação do indivíduo, tá? Então, o que você participa, o que você realiza que você não está conseguindo realizar?
Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Daí a gente vai para o que eu entendo que é o item mais importante, tá? Para a atividade. Daí a gente vai fazer uma outra pergunta, tá? Mediante aquelas atividades que você me falou que você não consegue realizar, quais os movimentos que não permitem que você realize a atividade? Quer dizer, você já me falou que você não consegue... você não consegue desossar uma carne, você não consegue deslocar um peso, você não consegue jogar baralho com os seus amigos, você não consegue ir no bar da esquina jogar, comprar o seu leite, você não consegue, quer dizer, ele me falou anteriormente em participação qual atividade que ele não está conseguindo, tá? No nível atividade, agora que eu tô em atividade, você não consegue fazer aquilo que você me falou, por quê? Que movimentos você não tem? O que falta para você realizar aquela participação? O que você não tem? Você falta movimento, você não realiza porque você tem dor, você não realiza porque você não tem o movimento, você está limitado pelo movimento. Então, o que te falta para realizar aquela participação, tá bom? Então, mediante o preenchimento do primeiro item, participação, nós vamos para o segundo item, que é atividade, e depois que eu preenchi, percebam que tem que ser alguma coisa casada, tá bom? E depois eu vou para funções e estruturas corporais. Então, eu vou perguntar para ele assim: quais são as partes do seu corpo, quais as estruturas e funções do seu corpo que você entende que estão danificadas, que estão comprometidas, para você não conseguir participar do que você estava participando anteriormente? É nesse momento que a gente vai ter que fazer a avaliação física, avaliação de todo o conceito. Nesse momento, a gente vai entrar com a avaliação de força. Se ele falou para mim que ele não consegue deslocar uma carga porque ele não tem força, então eu vou avaliar força, eu vou avaliar a mobilidade dele. Ele pode dizer para mim: eu não consigo me deslocar porque me falta força nas pernas. Eu não consigo ir no barzinho jogar baralho com os meus amigos porque eu não tenho força no meu joelho. Eu não consigo ter coordenação, eu não consigo me alimentar. Lá em participação, ele pode ter falado que ele não consegue se alimentar. Ou eu não consigo desossar uma carne, se ele trabalha em frigorífico, porque eu não tenho força para segurar a faca. Tá? Eu não tenho força para segurar o meu trabalho se ele faz uma atividade minuciosa. Tá? Então, na questão de funções e estruturas, a gente vai avaliar a questão de força, mobilidade, coordenação, dor e assim por diante. Tá? Então, de uma forma geral, o que vai nortear a gente, CIF, pessoal, é muito fácil implantar. Se a gente entender o conceito da CIF, tá? A gente não tem que estar preocupado em trabalhar com códigos, a gente não tem que estar preocupado em ficar codificando, gerando códigos, usando letras, a gente tem que entender esse conceito para trabalhar com a CIF, tá? Então, de forma geral, esse é o conceito que eu preciso que vocês entendam para a gente dar continuidade. Tá? Então, primeiro, trabalhar a questão da participação, o que essa pessoa não está conseguindo fazer, que atividade participativa no seu meio profissional, no seu meio social, no seu meio familiar, ele não consegue realizar. Tá? E daí, mediante o que ele te diz que ele não consegue realizar, nós vamos lá, lá para atividade, você não consegue realizar porque te falta o quê? Normalmente, essa atividade, que é o que falta, é o que eu tenho que ganhar com ele, tá bom? E depois eu vou lá para as funções e estruturas corporais, que é a minha avaliação. Ok, você disse que você tem dor, você disse que você não tem força, você disse que você não tem mobilidade, então vamos lá entender
qual é a graduação do que está te faltando, né? Tenho dor? Tenho, mas daí você pode pensar, tem dor, eu tenho que avaliar dor. Sim, tem que avaliar dor, tem que avaliar força, tem que avaliar amplitude muscular, que é a mobilidade muscular, avaliar a coordenação. Então, tudo isso a gente vai ter que avaliar, tá bom? No mesmo sentido, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tá? Então, a gente tem lá um CID-10, tá bom? Nesse CID-10 eu tenho lá M51.1, extremamente comum da gente encontrar na nossa esfera da ergonomia, tá? Os problemas de coluna, especificamente esse problema que eu trouxe para vocês, é um problema de discopatia, é uma discopatia associada à radiculopatia, extremamente doloroso, é limitante em relação à movimentação, à mobilidade, tá bom? Então, M51.1, transtorno de discos lombares com radiculopatia. Pode ser que o indivíduo venha para você, que o paciente, que o funcionário venha para você e ele não tem um diagnóstico prévio de um CID. Não tem problema. Porque ele não tem um estado de saúde, eu não posso implantar CIF? Pode. Pensa, como a gente falou na primeira aula, o CID e o CIF podem ser utilizados juntos, mas eles também podem ser utilizados separadamente, tá? Independentes. Claro que se eu tiver o diagnóstico, o CID e a CIF junto, eu tenho um diagnóstico muito mais amplo e muito mais consistente. Porém, se eu não tiver esse diagnóstico, pode ser que ele não foi no médico, ele veio reclamar de uma determinada dor e eu quero fazer toda a avaliação, só que eu não quero mandar ele para o médico, né? Eu não quero ter que esperar uma consulta ou não quero, de repente a empresa não é uma empresa que tem médico, né? E eu quero fazer uma avaliação da condição para verificar qual é a melhor política preventiva para trabalhar com esse indivíduo. Muitas vezes não é necessário, ele está reclamando de um desconforto, de uma dor, de alguma coisa que não tem necessidade de mandar para o médico, Então, assim, a CIF, ela é multidisciplinar, ela é biopsicossocial. Eu vejo o indivíduo como um todo, né? De repente, é uma avaliação que eu posso avaliar com a psicóloga, com a fono, com a físio, com o ergonomista, com o médico, tá bom? Mas não necessariamente, não posso implantar CIF se eu não tenho CID-10. O diagnóstico, né? O diagnóstico nosológico não tem necessidade, tá? Eu posso implantar da mesma forma. Lógico que junto eles se complementam, mas pode ser implantado separadamente. Nesse exemplo eu trouxe como a gente tendo, tá? Um transtorno de M51.1, transtornos de discos lombares com radiculopatia, tá bom? Então a gente vai lá para participação. Para esse caso, eu perguntei quais as atividades que você não consegue realizar, tá? Exatamente nesse conceito, o indivíduo falou para mim, eu não consigo pegar peso. 2, eu não consegue ficar muito tempo em pé. A gente sabe que a radiculopatia, ela causa uma dor irradiada, principalmente para os membros inferiores, tá? E o 3, não consegue jogar bola, que é uma questão social do indivíduo, tá bom? Então, quando a gente pergunta isso para o indivíduo, né? Ou pode ser numa perícia, pode ser numa entrevista dentro do seu consultório, ou pode ser uma entrevista que um advogado faz pro seu cliente que vai ingressar com uma ação, quando a gente falar de ergonomia na perícia judicial, tá? Então ele vai falar assim, eu não consigo, então assim, eu não consigo pegar peso. Daí a gente vai falar, mas lá no seu trabalho você pega peso? Não, no meu trabalho eu não pego peso, mas eu tenho filho pequeno e eu preciso pegar. Então eu estou interferindo numa questão social desse indivíduo, tá? Então lembra que a CIF é uma avaliação biopsicossocial, tá bom? É uma avaliação do indivíduo como um todo. O indivíduo no trabalho, o indivíduo na sua vida participativa, o indivíduo na sua vida social, tá bom? Então ali, não consigo ficar muito tempo em pé,
e não consigo jogar bola. São as queixas que ele falou, tá bom? Então, fizemos a primeira pergunta para ele e nós vamos para a atividade. Lá em atividade, então, a gente vai tentar seguir o que ele falou para a gente de participação, tá bom? Então, vamos lá. Você não consegue pegar peso por quê? Daí ele vai falar para você, porque eu não consigo movimentar a minha coluna com facilidade. Então, que atividade ele não consegue fazer? Ele não consegue movimentar a coluna. Bom, ele não consegue movimentar a coluna. Bom, eu já vi que eu tô com movimento limitado. Então, eu tenho que avaliar a coluna dele, tá? Na segunda questão, não consigo, ele falou para mim, não consigo ficar em pé muito tempo. Daí eu vou lá e falo assim, por que você não consegue ficar, o que te falta para ficar em pé? Ah, eu tenho muita dor e ficar em pé. A postura mantida em pé me gera muita dor. Então, eu sei que lá, em funções e estruturas, eu tenho que avaliar o quê? Eu tenho que avaliar a dor. Tá? E depois eu não consigo jogar bola, foi o que ele relatou para mim. Por que você não consegue jogar bola? Aí eu não consigo jogar bola, não consegue se movimentar com rapidez. Para jogar bola eu tenho que ter movimentos rápidos? Tenho. Eu tenho que ter agilidade? Tenho. Então aqui, ó, não consegue se movimentar com rapidez e nem agilidade por dor na coluna lombar. Bom, então eu tenho um cenário do que ele não consegue fazer, eu tenho a causa do que ele não consegue fazer, do que ele imagina que seja esta causa, tá? E eu vou lá para funções e estruturas corporais. Quando eu vou lá para funções e estruturas corporais, tá? Acompanha aqui o meu cursor, pessoal. Eu pergunto para ele, quais as funções e estruturas que você acha que está comprometido? O que você acha? Ele vai te responder, eu acho que é a minha coluna, eu não consigo movimentar minha coluna. Então, daí eu vou lá na coluna. Bom, então vamos fazer uma avaliação? Pode ser que ele tenha CID, pode ser que ele não tenha CID. Voltamos na questão da CID, tá? Vamos imaginar que talvez ele não tenha CID. Então, eu vou avaliar a coluna dele. Se a gente for pegar aonde ele reclama de dor, aqui no caso é uma dor lombar, tá? Transtornos de discos lombares. Tá bom? Então, eu vou lá. Quais são os movimentos que eu tenho para a coluna lombar? Então, eu tenho movimento de flexão, movimento de extensão, movimento de rotação lateral esquerda, rotação lateral direita, inclinação à esquerda, inclinação à direita. São os e a rotação, tá? A rotação acho que eu já falei para vocês, tá? E os movimentos associados, porém, movimentos associados a gente não gradua na CIF. Tá? Então, a gente vai graduar flexão e extensão, rotação à esquerda, rotação à direita, inclinação à esquerda, inclinação à direita. Tudo bem? Então, nesse conceito, eu já vou entender que eu tenho que avaliar a mobilidade desse sujeito, tá? Daí, ele reclamou para mim no segundo item, dor ao movimento e a postura mantida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para ele, na postura em pé, qual é a escala de dor? Então, cada um, pessoal, pode usar a escala que quiser, tá? Como você utiliza? Existem inúmeras escalas, tá? E ela é uma graduação simples, tá bom? Então, na escala, vamos avaliar a dor, tá bom? E depois tem lá, não consegue se movimentar com rapidez e nem agilidade por dor na coluna lombar. É a terceira limitação dele. Tá? Então, o que eu percebo? Eu percebo que ele é extremamente encurtado, ele tá com uma postura claudicante, tá mancando e ele tá com a marcha alterada. Lógico que ele não vai conseguir correr, gente. Lógico que uma pessoa com um transtorno de discopatia lombar com radiculopatia manca, claudica, né? O nome técnico é claudicar, né? Mas como a gente tem alunos que não são da área ortopédica, fisioterapia, né? Então, a gente tem que falar de um jeito que todo mundo entenda, tá? Então, ele manca, ele tem alteração de marcha, então, ele tem um encurtamento, e esse encurtamento, muitas vezes, pode ser alguma coisa que vem muito anteriormente. Quer dizer, se essa pessoa sempre jogou bola, olha como a gente fecha diagnóstico, pessoal. Então, imagina assim, ó. Então, eu já vi que ele tem limitação, vamos pegar aqui na faixa amarela, tá? No nosso quadradinho amarelo.
avaliei mobilidade articular e vi que ele tem problema de flexão, limitação de flexão, extensão, inclinação à direita e rotação à direita, tá? Então o problema dele tá à direita. Ele tem uma escala de dor considerável, tá? E ele tem um encurtamento muscular significativo, manca, tá? Está mancando e tem uma marcha alterada. Quem me garante que esse encurtamento, que esse problema que ele teve, não é já por uma pessoa que não reclamou que não consegue jogar bola. Olha como isso a gente fecha diagnóstico. Não consegue jogar bola. Uma pessoa que joga bola é uma pessoa ativa. É uma pessoa que não tem que ter encurtamento. Então, será que esse problema não foi desencadeado por uma pessoa que não tem preparo para jogar bola e vai jogar bola? E isso está interferindo no ambiente de trabalho dele? Olha como a gente fecha os diagnósticos e os raciocínios. Porque, teoricamente, uma pessoa que joga bola é uma pessoa ativa. É uma pessoa que pelo menos um bom alongamento ele tem que ter. A pessoa está com encurtamento muscular significativo. Ok, que daí você pode pegar e falar assim, não, professora, mas ele pode estar com encurtamento porque ele está mancando. Mas o encurtamento significativo a gente não ganha de uma hora para outra. Tá? Então, quando a pessoa tem um transtorno de disco lombar com radiculopatia, ele não desenvolveu isso de um dia para o outro, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz uma avaliação pela CIF, a gente tem uma avaliação biopsicossocial. A gente avalia o indivíduo não só dentro do ambiente de trabalho, ambiente ocupacional, mas a gente avalia fora também. Então, em perícia judicial, eu vou voltar em outro módulo para falar para vocês com perícia judicial, né? A gente vai falar disso, tá? Então, por que usar CIF na perícia judicial? Porque para mim interessa qual foi o agente causador de determinada avaria. Então, aqui no caso, eu quero saber, ok, ele tem um distúrbio, né? Eu tenho um distúrbio lombar com radiculopatia que o limita a jogar bola, pegar peso e ficar em pé. Da onde está vindo isso? Pode ser que isso está vindo de um sedentarismo que a pessoa tem, resolveu ir jogar bola, teve um distensionamento na coluna porque não estava preparado, não estava com a coluna preparada, não estava com mobilidade boa para isso, não tinha mobilidade de membros inferiores e foi resolver jogar bola. Vocês sabem que o maior número de lesões que acontecem são os esportistas de final de semana, tá? Então, essa avaliação, ela dá uma visão muito ampla. Tá bom? Quando a gente começa sempre da participação, depois vem para atividade e depois a avaliação, tá? Então é muito importante. Quando eu tiver tudo isso, eu vou lá para fatores ambientais. Ok, então eu já fiz a avaliação dele em relação à participação, a atividade, a avaliação física do que ele consegue e não consegue, né? Da graduação dele. Tá? E eu vou lá para fatores ambientais. O que são fatores ambientais? Eu vou nortear qual é a política preventiva que eu tenho que ter com essa pessoa. Então, só voltando aqui no nosso slide, se eu tenho limitação de flexão, extensão e inclinação, primeira coisa, se ele não consegue pegar peso, a primeira limitação, primeira regra que eu tenho que colocar para essa pessoa é que não é para essa pessoa pegar peso. Não consigo ficar muito tempo em pé, então não consigo ficar muito tempo em pé. Então eu posso colocá-lo numa atividade que ele fique em pé e sentado, tá? Ou ficar o tempo inteiro sentado. Bom, mas eu vou colocar ele o tempo inteiro sentado, mas eu vi que ele tem um encurtamento já muito significativo. Eu vou colocar essa pessoa para trabalhar sentado? Será que eu não vou intensificar ainda mais esse encurtamento? Será que não é bacana ele ficar um pouco de tempo em pé e um pouco de tempo sentado? Tá? Então, quando a gente avalia na CIF, a gente tem uma visão muito boa desse conceito, tá? Do que é a condição, do que é a limitação, do que é a graduação e da política preventiva que nós vamos ter, tá? Então, aqui no caso desse paciente, qual é a política preventiva que eu tenho? Eu tenho que trabalhar com a mobilidade dele, tentar voltar a mobilidade dele, eu tenho que melhorar o quadro de dor
né, o quadro disfuncional de dor, e eu tenho que melhorar o encurtamento dele, alongar esse indivíduo, melhorar a marcha, reequilibrar a marcha desse indivíduo. A gente sabe que uma pessoa que tem uma marcha que manca, a gente afeta pé, a gente afeta joelho, a gente afeta coluna, a gente desencadeia a lombociatalgia, porque mancou, você descompensa a piriforme, você descompensa toda a musculatura de glúteo, você descompensa toda a estrutura de membros inferiores e você vai começar a ter dor, não tem jeito. E cada vez vai mancar mais, e vira um ciclo vicioso. Tá? E quando a gente vai para fatores ambientais, então eu tenho que entender aqui quais são os produtos e tecnologias que eu posso utilizar nesse indivíduo. Tá? Lembra das aulas anteriores, pessoal, que a gente tem os códigos para isso, para produtos e tecnologias. O que é produtos e tecnologias? Eu posso entrar com um andador para ajudar esse indivíduo? Posso entrar com uma cadeira de rodas? Eu posso entrar com uma órtese, uma prótese para ajudar na pega? Eu posso ajudá-lo a fazer no segundo, ambiente natural ou mudanças ambientais feitas pelo homem. Então, bom, eu não consigo pegar peso. Ok, não consigo pegar peso. Mas você não consegue, vamos voltar no outro slide. Não consigo pegar peso porque eu não consigo movimentar minha coluna. Mas e se eu levantar, olha lá, fizer uma mudança no seu posto de trabalho, onde você não precisa baixar para pegar peso? Que você pegue o peso na linha do quadril e coloque na linha do quadril. Se o seu problema é limitação, eu não estou te dando mais, eu estou resolvendo, estou adaptando o seu posto de trabalho, eu estou mudando a condição ambiental do seu trabalho, tá? Aqui ainda eu tenho atitudes que eu posso trabalhar com ele, indicar fisioterapia, indicar uma fono, indicar políticas preventivas, indicar uma ginástica laboral para ele trabalhar com alongamentos, tá? Então, em fatores ambientais que eu vou nortear a minha gestão, a minha política preventiva, tá? E em fatores pessoais, é o único item que a gente não codifica, qualifica ou quantifica, tá? Porque fatores pessoais está muito ligado à condição do indivíduo, condição pessoal própria do indivíduo, como biotipo, características pessoais, genética, patologias que ele traz, congênitas e hereditárias, familiares, tá? Costumes, crenças, então tá muito ligado a essas questões, então isso a gente não quantifica, tá bom? Então, nessa condição, a gente tem uma visão muito ampla sobre essa visão, tá bom? Então, aqui, só para vocês terem uma noção, nessa condição aqui que nós temos mobilidade articular, tá? Quando eu vou fazer a avaliação do indivíduo aqui para mobilidade articular, tá? Para o item 1, então eu tenho aqui, ó, motricidade ativa, é o que nós trabalhamos. O que é motricidade ativa? Né? Eu peço para ele realizar os movimentos simples que a gente tem, tá? Os movimentos normais para amplitude normal, tá? E a gente avalia no sistema de um goniômetro. Tá bom? Então, a gente sabe que na escala de percentual de gravidade para a equiparação da CIF, nós temos essa régua aqui embaixo, tá bom? Então, acompanhem comigo aqui, tá? Se a pessoa realiza o movimento completo, é 0, não tem nenhuma limitação físico-funcional. Se ele tem uma limitação de 5 a 24%, eu enquadro aqui no amarelo como leve. De 25 a 49 como moderada. Essa é a nossa escala de graduação, tá? De 50 a 95 eu tenho um comprometimento físico-funcional grave e de 96 a 100 é uma incapacidade completa, tá? Então, vamos aqui para vocês entenderem. Vamos pegar a flexão, tá? A flexão, o movimento aqui que a gente está querendo avaliar, o movimento do ombro, tá? E a gente sabe que a gente saindo do 0, o movimento do ombro é até aqui, ó, 180 graus, tá bom? Daí o indivíduo, eu peço para ele aqui, ó, de 0, eu falo para ele, olha, eu sei que movimento de
de flexão, tá? De ombro é de 0 a 90 graus. O indivíduo começa a fazer, então eu tenho que fazer primeiro com o lado esquerdo, depois eu faço com o lado direito, tá bom? Então, nesse conceito, eu começo a levantar, eu falo para ele, vamos lá, vamos fazer. Ele vai fazer ativo, sozinho, eu não ajudo, tá? Vamos lá, levanta o seu braço até onde você vai conseguir. Aqui na nossa foto, a pessoa parou a 90 graus, o que é muito comum quando a gente tem síndrome de supraespinhoso, quando a gente tem síndrome do impacto, quando a gente tem várias patologias de ombro, de comprometimento de ombro, ele sobe até 90 graus, porque a partir de 90 graus a gente já tem choque ósseo, já tem a compressão de bursa, tá? De ombro inflamatório, então a gente tem uma limitação. Aqui no caso a pessoa fletiu, tá? E parou em 90 graus. Você vai tirar uma foto, vai pegar o seu goniômetro e vai medir. Bom, ele tinha que ir até 90, ele tinha que ir até 180, perdão. Ele tinha que ir até 180, ele foi até 90. Olha aqui. Então, o que eu tenho isso, né? Ele conseguiu 50%, eu encontrei 90%, aonde o esperado era 180, então eu consegui 50% do movimento. Então, eu tenho o que de déficit? Não importa o que eu tenho tá aqui. Qual é o déficit? Eu tenho um déficit de 50%. O que é 50% na minha escala? 50% é grave. Então, uma pessoa que deveria levantar o braço 180 graus e ele tá levantando só 90, isso para qualquer movimento do corpo, gente. Então, pega em biomecânica quais são os movimentos todos do corpo, de cada articulação, né? E a gente verifica quanto que o indivíduo tá conseguindo, tá? Quanto falta para ele conseguir é o déficit. É o déficit que a gente tem que jogar aqui embaixo, tá? O déficit, quando a gente joga, a gente tem o grau de incapacidade, tá bom? Levando isso para um movimento de coluna, tá? Como eu lá anteriormente eu dei um exemplo de coluna para vocês, vamos pegar aqui, tá? Então, vamos imaginar que aquele exemplo desse nosso cidadão, tá? Esse cidadão que nós avaliamos, tá? Esse indivíduo, nós avaliamos a mobilidade dele, tá? Então, eu tenho os movimentos de coluna, tá bom? Então, eu sei que para a coluna lombar, o normal é de 0 a flexão, 95 graus. Extensão, 35 graus. Flexão lateral à direita, eu tenho de 0 a 40, tá? De rotação, eu tenho de 0 a 35 de rotação à direita e rotação à esquerda, tá bom? Então, nesse conceito, isso é o normal esperado. Eu peço para a pessoa realizar, tá? Então, peço para ele dobrar a coluna para frente. Ele vai só até 70 graus, onde é o esperado era ele chegar até 95 graus, tá? Então, qual é a incapacidade dele? Qual é o déficit dele? 26. Vamos 26? Aqui para mim deu moderado. 26, vamos pegar na régua? 26, de 25 a 49, onde tá? Moderado, tá? Então, moderado. Moderado, a gente tem um código para isso, tá? Na próxima aula a gente vai falar dos códigos com vocês, tá bom? Como que a gente codifica, tá bom? Então aqui, como a gente está falando de função movimento, eu uso o código B, tá bom? Capítulo 7, que é ortopédico, né? E o número 2, como a gente já viu numa aula anterior, o número 2 quer dizer moderado, tá? Enquanto o número 1 quer dizer leve e o número 0, tá? Então aqui, 0, nenhum. 1 é o númerozinho que eu uso para leve. Número 1, leve. Número 2, moderado, tá? E assim por diante. Então, é assim que a gente trabalha com a CIF.
O que é importante? O mais importante é esse escopo aqui, tá? Códigos, pessoal, não se fixem tanto a códigos. Códigos, se você souber fazer, coloca, não tem problema nenhum. Mas o mais importante é aprender esse raciocínio. Vocês conseguindo trabalhar com esse raciocínio que eu trouxe para vocês aqui, a gente consegue ter uma visão muito legal, a gente consegue ter um desenrolar muito legal, tá bom? Pra gente avaliar, tá? Dentro de perícia judicial, um dos critérios que nós utilizamos é o critério de incapacidade, tá? É um outro exemplo que a gente tem aqui, tá bom? Também é coluna, só que aqui eu coloquei o exemplo de coluna cervical, tá bom? No anteriores aqui eu tenho um exemplo de coluna lombar e esse é o mesmo escopo de explicação, só que eu coloquei aqui para coluna cervical. Olha lá, flexão de cervical é 65, a pessoa tem 30, tá? Ele tem um déficit de 54%, é um déficit grave. Então, qual é a minha meta com essa pessoa? Ganhar amplitude de movimento com ela, tá? Aqui dentro de força muscular, tá? A gente tem referenciais de força aqui, tá? Nos referenciais de força muscular, você tem inúmeras formas de trabalhar. Então, nessa condição, cada um utiliza força do jeito que tem gente que usa dinamometria, tem pessoas que usam... Ixi, tem inúmeros, cada um vai utilizar... o que está acostumado como referencial, tá bom? Então, aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês, né, de movimento de força, tá? Aqui era esperado para flexão, era uma força de 5, foi encontrado 5, quer dizer, é 0. O que é 0 na graduação para gente? Ele tem 100% de força, tá? Então, aqui... Nessa condição, ó, eu avaliei a pessoa, o indivíduo, e eu espero que ele vença, porque assim, nessa classificação que nós utilizamos, nesse exemplo que nós utilizamos, então assim, ó, 5, o que é 5? Movimento através de amplitude completa, contra a gravidade e capaz de prosseguir contra uma resistência máxima. Tá? Então, então assim, para força, aqui usou Kendall, tá bom? Então, assim, coloquei a referência, eu gostaria que ele tivesse referência para todos os movimentos 5, e ele teve, ó, venceu a gravidade para todos os movimentos, ele cumpriu o que a graduação 5 me definiu, tá? Então, assim, para todos os movimentos, se ele venceu, o déficit encontrado é 0, ele não tem déficit nenhum. Tá? Então, meus códigos todos aqui são 0, quer dizer, não tem limitação físico-funcional nenhum para força, tá? Aqui a gente colocou uma escala de dor, tá bom? É uma escala visual analógica de estudo, aonde a pessoa relata, né? Então, eu tenho aqui, ó, 0... até 10 aqui na nossa escala. Essa é da Sociedade Brasileira de Estudo de Dor, tá? Na escala analógica de dor. 0, não tem dor, tá? 0, deixa eu achar meu cursor aqui. 0, tá? E 10 é uma força intensa, tá bom? Então, a dor referenciada aqui, ele tá dizendo que ele tem uma dor 7, ó. 7. 7 aqui é 70%. 70%, ó, 70%. Joga 70% na graduação da CIF. 70% é 3, tá? 3 é grave, tá? Então, ó, o código 3 aqui, 3 é grave, tá? Então, em CIF, a gente tem a possibilidade de graduar amplitude, força, dor. Então, tudo que nós tivermos escala mínima e máxima, a gente pode jogar na escala da CIF. Pessoal, nós paramos por aqui. Até a próxima aula.